Bom dia, mais uma vez, Mambo Chifombo, a nossa quarta live. A live anterior que fizemos, acompanhamos os vídeos dos líderes que se juntaram na família real Chifombo, Chiwala, minha família. Eu sou filho da barriga legítima da família real. Sou o sucessor dos vários líderes da linhagem desde os anos 1570 no Calira, no Luangwa. Quem sai da Maravia para Zumbo, quando passa Cachombo, apanha uma ponteca metálica, aquele é riacho, porque não é muito grande, é riacho Luangwa. Nós também temos na zona, na região, já na vizinha Zâmbia, o Rio Grande, também denominado Luangwa, onde termina a Tribonsenga, que começa na Maravia. Temos dois regulados Nsengas, em Nengoma, na Maravia, e não Chewa. Como estes oportunistas tentaram modificar, transformar em Nengomas que são Nsengas em Nengomas Chewa. Escreveram assim eles. Mas eles estudaram, dizem que estudaram. Na história, licenciaram-se. Não há na tribo Chewa o clã Enengoma. Por isso que nós, quando escrevemos para as exposições, dissemos: estes senhores poderiam ter contratado crianças lá do campo com quinta classe, porque já com quinta classe, pelo menos estudas, já tem a história de Moçambique. Podiam ter contratado aquelas crianças da quinta classe para escrever a realidade lá da zona. Mas eles, saindo nos gabinetes, nós vamos mostrar pessoas grandes, dizem licenciados, então escreveram Cachombo, Chifombo, Mbulu, Katobo, Nhanseula. Estes Nengomas são Chewas. O que quer dizer isso? Se no Chewa não há nenhum clã Nengoma, só existe na Tribonsenga. Tribonsenga tem 10 clãs, 10. É a única tribo que está definida. Você pode ir casar nos Sengas, nunca vai conseguir destruir Sengas, que eles estão selados. Então, nesta live, moçambicanos,
comunidade internacional e dirigirmos-nos diretamente. Senhor Presidente da República, de encontrar lá no Palácio as nossas exposições. Nós dissemos, colocamos 5 dossiês no Palácio, na Presidência. Presidência era do presidente Nussi. Colocamos 5 exposições na Assembleia da República. No dia 8, colocamos 5 exposições no primeiro-ministro. O que tudo estamos a falar está lá. Colocamos 5 exposições no ministro, portanto, na presidência da República é isto. No secretário-geral do partido, fizemos questão de também fazer conhecer o partido, tomar conhecimento o que é que se passa lá. Não é obrigação nossa. Porque pela lei, nós, população, comunidade, trabalha com o governo e não com o partido. Não podem confundir as coisas. O governo está debaixo do partido. Então, pela lei, dissemos que o governo está debaixo do partido. Moçambicanos, reparem uma situação. Quem faz campanha, quem concorre para presidente da República, para presidente do Conselho Municipal, são partidos, não é governo. Moçambicanos votam o partido que está a concorrer para governar, para seguir planos desse partido. Quando um partido, esse partido ganha, ou seja, o presidente colocado, a pessoa colocado pelo partido, ganha as eleições, então significa o plano desse partido é que será seguido pelo governo ou executivo. E quem forma o executivo é aquele partido que ganhou as eleições. Significa, como os moçambicanos têm o conhecimento, nós, no nosso país, até aqui, seguimos plano de governação do partido Frelimo. Por isso, o governo em exercício desde a independência é governo do partido Frelimo. Significa, o partido deve controlar a execução dos seus planos pelos governantes, pelo executivo.
Porque nós dissemos, as pessoas aproveitam que campanha para entrar no partido. Quando entra no partido, ele se faz boa pessoa, dança muito, tipo obediente, para ser confiado e depois ser colocado no governo para exercer as funções administrativas. O que são as funções administrativas? Está a administrar o dinheiro, ele está a administrar o pessoal, tudo está nas mãos dele. Então, é ali que ele usa esse mesmo poder do partido, poder do governo, para os interesses dele. E como isso ele consegue? Isso ele consegue, ele fica lá no topo. Ele mesmo é que coloca as pedras até lá na base, na população lá. Para todo encher bolso, caminho estar limpo. E como dissemos, polícia é apenas cumpridor das missões. Quando o administrador dizer deixa passar este, polícia vai deixar. Quando o administrador dizer reprime esse, polícia vai com muita força reprimir. O exército não faz parte. O exército tem sua missão de proteger a soberania. Mas polícia é aquele que faz o controle interno do cidadão. Então, o que aconteceu? Vou começar a divulgar o segredo agora. Eu disse, vou apresentar fatos concretos. Em Tete, o que fazem? Dissemos, depois da independência, sentaram no poder, nos gabinetes, todos os departamentos da província de Tete, até lá nos distritos, na localidade, Sanhungues e Ngonis, porque eram duas classes, duas etnias mais escoladas. E hoje eles, os Nhungues e Ngonis, estão lá em cima, nos departamentos, embaixo do secretário do Estado. Secretário do Estado, governador, exceto agora estes 2 mandatos, parece ser 2 mandatos agora, que a governação ou a administração está faz isso. A descentralização foi na discussão que entraram em consenso entre Frelimo e Renamo Jacama para que haja descentralização. Tá tudo bem. Significa agora que se elege governador ao nível das províncias, mas governador mesmo assim está debaixo do secretário do Estado. E o secretário do Estado é colocado pelo presidente da República. Significa assunto como este que nós estamos a apresentar tem a inerência de tomar conta o secretário do Estado e não o governador da província.
Então, nós queremos explicar o segredo que em Tete está a correr. Esse segredo que conseguem pegar presidentes, meter ali, o presidente só chega ali, movimento, muita população, está tudo bem, bate palma, não sabe o que está a correr por dentro. Não sabe, presidente. Guebuza não soube, meteram ali, naquele festival do Guleuancuru, em 98, quem foi inaugurar é o presidente Guebuza. Muita população trazida por aí, era bonito. Mas o presidente Guebuza não sabia o que estava por dentro daquele evento. Não sabia que dentro estava um plano de elevar Ngonis. Como dissemos, os Chewas não havia quem estudou, que estava lá em cima. Eram só Ngonis e Nhungues. Quando eles dividiram-se entre norte e o sul para fazer dois blocos linguístico-cultural de hegemonia Ngoni ao norte, hegemonia Nhungue ao sul do rio Zambeze. Então, cada um começou a fazer o seu trabalho por si. Os Ngonis começaram com esse evento de Guleuancuru, porque de outra maneira não tinham como começar. Então, eles tiveram que se fazer Chewas, porque eles falam Chewas, e depois sediar aquela cerimônia no Longwe, dizendo que ali existem condições, etc, etc. Mas quando era para liderar essa dança, todos que estavam em cima da cerimônia, incluindo cerimônia de Guleuancuru, entraram em contradição entre os donos Chewa até hoje. Eu estou a dizer até hoje. Líder de Guleuancuru está no Zobwe. Vocês da televisão já foram fazer entrevista. Aquele senhor clarificou muito bem. Guleuancuru não é de Angônia. Não. Existe confronto até agora entre Chewa e Ngoni. Chewas abriram os olhos e Nhungue falou, Ngagona, Ngoniwa. Aquele evento foi depois de um crime, ou depois dos 16 anos da guerra da Renamo. E volto para trás. Durante a guerra da Renamo, eu disse toda a população dos distritos das fronteiras com Zâmbia, com Malawi, com Zimbábue, refugiaram-se para esses países. Até sede do distrito da Maravia não havia ninguém. Distrito de Zumbo não havia pessoa uma sequer. Não havia ninguém. Nem tropa, não havia ninguém. Todos tinham se refugiado para a Zâmbia. E toda esta população foi recebida, acolhida, tratado, alimentado, dado terras para produzir um pouco com a comunidade Nsenga residente na Zâmbia. Nhimba, eu disse na live, acho que foi a segunda live, Nhimba é dentro da comunidade Nsenga. Nkwimi é dentro da comunidade Nsenga da Zâmbia. Portanto, as duas guerras, nós Nsengas fizemos o que Moçambique devia dizer, muito obrigado. Não tratar-nos como está nos tratar hoje. E quem está nos tratar assim hoje, a sufocar, a pisar, a explorar, a tirar bois, a dormir com nossas irmãs de dia, que nem português não fez isso. Eu estou a falar.
A Assembleia da República foi ouvir. Quem faz isso é a governação. Nhungwe Ingone, para sufocar, apagar. Por isso, líderes que resistem, como Mangueto, que foi na Assembleia, na solicitação, na comissão, senhores da Comissão de Petições que vieram na Marávia, fiquem a saber e assistam o vídeo, essa live, a terceira live. Aqueles líderes que vieram sentar convosco da Comissão de Petições, aquele Nhalupala, aonde ouvir ele a chorar, está a chorar. Malima está a chorar. Mangueto está a chorar. Todos aqueles líderes que vieram naquela reunião com a Comissão da Assembleia da República foram perseguidos imediatamente logo que vocês regressaram. O administrador Mendes chamou o Mangueto. O Mangueto deslocar de novo para o distrito, 70 quilômetros, só para perguntar por que você veio aqui. Interrogar quem é você. Quando voltou, mandou Benuero, esse sujeito que anda a ouvir a população dizer que já tiramos muito tempo, esse já foi tirado. Está a ser usado com esses senhores. Então foi-lhe tirar uniforme e pôr-lhe sentar Mangueto, Nhalupala, Marima. Queriam tirar aquele que está a interpretar. Eu estou falando daqui de Maputo, mandaram vídeo. O Arnaldo. Povoação dele é Nhacarindi, aquele que é sucessor. É Nhacarindi, é aquele. Mas na mudança das nomenclaturas, estavam a colocar aquele que era secretário da aldeia, das guias de marcha, o Wirisone. Insistiam, assim como estão a mudar, tinha mudado todos os círculos. Não queremos. Queremos, estou a exigir eu, Mambo Chifombo, por bem. E isso nós já colocamos na Assembleia, então o senhor Presidente há de encontrar isso no gabinete. Senhor Primeiro-Ministro, Vossa Excelência, e Ministro da Administração Estatal, por favor, aquela equipa que tinha mandado para lá, de 2 pessoas, não vou dizer os nomes agora, mas vou dizer os nomes quando for a ler o documento. Aqueles foram aliciados ali, mas não conseguiram omitir. Devem ter atenção. Nos gabinetes, Vossa Excelência, colocam pessoas que têm uma visão. Não só encher bolso, gastar dinheiro do povo, do Estado, subir avião, sim, para lá, só para ir ser aliciados. Não pode. Não façam isso, não. Então volto, como começaram aqueles nhungues no poder. Depois de terminar a guerra, depois da assinatura de Roma, Frelimo e Renamo, o governo, o embaixador em Lusaka foi até no campo de refugiados de Unquimi, onde estavam todos os refugiados, Chewas, Pimbis, Nsengas, Nhungues, todos estavam lá. Fugiram guerra, deixaram as suas terras. O governante, em 1993, foi ali reunir com todos os refugiados. Acabou guerra em todo o país de Moçambique. Cada um deve apanhar caminhão que vai no seu distrito, no seu posto e na sua localidade. Tem caminhões para toda a zona, toda a região da província de Tete. Deve regressar para a sua ruína, ocupar
a sua machamba, se os seus avós morreram, se seus pais morreram, ocupe as machambas de seus pais, de seus avós. Ocupe as vossas matas. Ninguém, repito, ninguém deve ir deixar suas ruínas, suas machambas, suas matas, depois ir ocupar, sentar nas ruínas de dono. Ocupar machambas de dono, matas de dono. Foi muito correto, porque não queremos conflitos, outros conflitos amanhã. Percebam bem. Todas as guerras no mundo é por causa da terra. Todas as guerras no mundo não é por causa da pessoa, não. É por causa das terras. Se existem guerras, esses que estamos a ouvir lá na Europa, na Ásia, é por causa de terra e de riquezas. Só que as riquezas são em segundo plano. Importante é vida, porque a terra não acaba. Você mesmo, pessoa, é que vai acabar. Você pode encher bolso, encher barriga, mas o prato que você vai comer na mesa é o mesmo, barriga sua tem o mesmo tamanho como minha barriga aqui, como a barriga do seu vizinho. Você pode encher tudo, esse dinheiro não vai carregar para lá, para o inferno lá, para um buraco lá no chão. Não vai. Por favor. O que fizeram esses nhungues ingones? Ninguém percebia. As pessoas voltaram para as suas terras. Eles começaram a trazer, entender bem, meus irmãos, a trazer com conterrâneos deles, longe, muito longe, deixar lá machambas, terras deles. Até hoje, são terras virgens, matas grandes. Mas conseguia mobilizar, trazer aqueles indivíduos e colocar exatamente na ruína. Ruína é ali, Matongue, de dono. E colocar como secretário ali. E dar machamba daquele dono. E dar matas daquele dono. E aquele, quando senta naquela ruína, é secretário. Vocês moçambicanos sabem muito bem que o poder tradicional tinha sido paralisado depois da independência. O poder tradicional, até depois da guerra dos 16 anos, não estava a funcionar, estava paralisado. Quem funcionava é secretário da aldeia. É secretário do círculo, é primeiro secretário, etc, etc. É grupo dinamizador. E vocês têm que saber que quando refugiaram-se as pessoas lá, muitos morreram lá, eram velhos. Quem regressou são os filhos, são os netos. Só sabem dizer que nosso pai é aqui, mas o chefe já ali é político, é secretário. E ele é trazido lá com segredo. Por isso essa situação era clandestina, era secreta. Eu sempre escrevi assim. Por isso, oportunista. Eles sabiam. Quando montavam aquelas pessoas das outras tribos, e ficar como líder ali, tradicional. E quando em 97, ainda naquela condição que entraram em acordo, Dhlakama e Chissano, Dhlakama pressionou para que o poder tradicional
a Frelimo colocasse em exercício desde 75. Então, começa, de fato, o exercício do poder em 97. Dissemos que em 1996, 97, o Estado permitiu admitir o funcionamento normal do poder tradicional, que, pronto, na justificação, depois da independência, em 75, Samora considerou ainda vir com o sistema de secretários e Guebuza naquela altura, creio que foi em 78, introduziu o sistema grupo dinamizador. Dinamizar o patriotismo nacional, porque sabem que era colonial. Sim, o nosso país foi, a independência do nosso país foi por via armada. E os portugueses, sabe-se que eles também faziam campanha contra o movimento, não era partido, o movimento Frelimo, usando as lideranças tradicionais. Então era necessário seminarizar, criando grupo dinamizador. Também o país estava com fronteiras de inimigo número 1, Ian Smith na Rodésia, o apartheid na África do Sul. Não estávamos bem. Aliás, tínhamos na altura também o nosso colega vizinho já independente, que era o Malawi, não estava 100% em comunhão conosco, porque Malawi dependia, todas as linhas que ligam o oceano dependia do português naquela altura. Bastava sancionar, fechar Nacala, Malawi não tinha como comer. Bastava fechar Sofala, Malawi não tinha como comer. Mas Zimbábue tinha como comer, porque estava Ian Smith. Com português era assim. Então, o erro foi de a seminarização, a sensibilização aos líderes tradicionais, prolongar, que quase ficou-se esquecido que em Moçambique temos poder tradicional. Portanto, de 75 e durante a Guerra Civil dos 16 anos, de 77 até Acordos de Roma, creio que foi em 92. 93 não temos a guerra. 94, 95, 96
é que reinicia o poder tradicional ou o poder natural, os donos das terras. Quem é dono deste país são líderes tradicionais. Não é a Frelimo, não é MDM, não é nenhum partido esses que surgem. São filhos todos, a partir de Eduardo Mondlane, Urias Simango, todos são filhos nascidos nas famílias, lá no poder tradicional, dono das terras. Então, acaba a guerra dos 16 anos, aqueles lá em Tete, Nhungwe e Ngoni no poder, vieram com plano de elevar essas duas tribos sobre outras tribos dos distritos, sobre outras tribos dos distritos. Como dissemos, Ngoni ficou para hegemonizar o norte do Zambeze, Nhungwe para hegemonizar o sul do Zambeze. Esta a luta que existe, nhungwenizar o sul, os outros estão a fazer o trabalho para cheuangunizar o norte do Zambeze. Cheuangunizar o norte do Zambeze. Por essa razão, começaram a incestar. Ninguém percebia. Logo depois da guerra dos 16 anos, trazer pessoas que têm terras vastas no Katsakatiza, no Kaswende, até hoje em dia, moçambicanos, vocês quando forem em Tete, viajem para Maravia Zumbo, vocês hão de percorrer matas virgens, sem ninguém, matas grandes, sem ninguém. Se você chega no Chiputo, você até diz, epa, muito obrigado, graças a Deus, já consegui chegar numa povoação. Você sozinho para andar mesmo de carro, você fica com medo por causa de mata fechada. Não está ninguém. Mas conseguiram trazer pessoas dali, deixar machamba deles, matas deles, ir plantar na povoação ruína de donos. E ficar ali, secretário dali. Ocupar machamba de dono. Por isso há conflito grande de terras na região. Há conflito grande do poder na nossa região. O poder tradicional, antigo, dos primeiros, dos fundadores, donos, são escorraçados. É isso que puderam ver nessa terceira live. Os líderes a reclamar, tiraram-me do poder. Tiraram-me do poder. E quem são esses líderes? Outros não apareceram, não vieram. Esses que vão falar. O que é que se passa? Independência era para isso. Frelimo, quando nos mobilizou para nós receber Frelimo, a Frelimo, quem recebeu a Frelimo são aqueles líderes que estavam a falar ali. Chefe Ramataio, todos os combatentes conhecem
base Chifombo. Aquele que disse, eu sou Malima do Nhamba, todo Yadi do Nhamba. Malima é onde estava a primeira base, na frente de Tete, base Chifombo. É aquele que alimentava aquela base ali. O Mangueto, aquele Malima, outros não vieram. Base avançada, chamávamos de base sabotagem. Todos os combatentes estão a entender o que estou a explicar. Conhecem essa base? A base grande era a base Chifombo. É por ali onde se transportavam materiais que vinham atravessar Rio Zambeze para a guerra chegar no Manica. É aquele líder Malima, o tio dele, a que ele sucedeu quando morreu esse Malima, que estava a alimentar Frelimo. Por favor, o que estão a fazer? Mangueto, mais uma vez estou a repetir, Mangueto, Nyalupala, Malima são uns dos líderes que vieram na audição da Comissão de Petições enviadas pelo Parlamento Nacional. Todos foram tirados quando vocês da Assembleia, a oitava Comissão de Petições e Reclamações. Eu, quando cheguei no Maputo em 2023, meter essas reclamações. Quando vocês reuniram conosco, até disseram parabéns, trabalhem com vosso líder. Não há mais nenhuma dúvida. Ouvimos as verdades, são essas. Quando vocês regressaram da comissão, dia seguinte foram chamados líderes com o administrador Mendes. Eu estou a falar pelo nome porque estão em exercício das funções públicas. Foram tirados o uniforme. Foram tirados do seu poder secular para meter secretário. O que está acontecendo? Depois chamam de Eda Renamo. Eu mesmo que estou a falar. Dizem Eda Renamo. E eu vou mostrar o porquê que estão a chamar. Por causa exatamente disso. Não posso abdicar a minha identidade linguístico-cultural. Não posso aceitar o meu território, eu sou herdeiro, território Chifombo, ser cheuarizar o meu território. Eu sou Nsenga, minha comunidade Nsenga, para ser chewa. Não posso aceitar. Não é isso. As definições da unidade nacional para a independência desta pátria não consta nenhum artigo nos estatutos da Frelimo de que agora deve haver tribo mais alta e essa tribo pode fazer e desfazer. Cuidado! E todos que estão a ouvir, quando eu disser na Angônia, a luta de libertação nacional não atingiu. A Angônia estava assim com português. PID era Angônia Nhungwe. OPV era Angônia Nhungwe. Comandos era Angônia Nhungwe. Nós, Nsengas, única luta que nós abraçamos foi a foi a guerra de resistência nacional, de resistência contra a penetração dos portugueses. Na segunda live, creio eu, que mostrei o livro onde consta o meu bisavô Chifombo. No livro vem Chifombo, anos 800, com Monomotapa, ao lado de Monomotapa.
ao lado de Macombe. Macombe é da região de Barue. Macombe. O último rei a morrer, anos 1917. Foi o último a resistir. O penúltimo foi Mataca. O último foi Macombe. É o sofrimento que aquela população teve desde a penetração dos portugueses. Segundo sofrimento, durante a luta de libertação nacional. Por favor, quando ouvir falar Caçoende, nós sofremos muito, morremos muito. Por favor. Os outros que hoje são deputados lá, os pais deles eram 100% aqueles nasciam filho com português. Enquanto nossos pais a sofrer, hoje é que são deputados. Esse assunto que estou a falar, eles conhecem. E vou mostrar agora, eu estou a vir aí. Eu disse que quero mostrar provas concretas. Em 2007, morre o Regulo Penny, que também a família tinha pedido a linhagem Catobo. São enengomas, são linhagens que foram recebidas. A lei tradicional, quando na família não tem alguém que pode suceder, pede-se emprestado um filho de outra linhagem do mesmo clã. Portugueses disseram, colocar uma pessoa que sabe escrever o nome dele. O Penny tinha trabalhado na Rodésia. Os ingleses sempre têm aquela tradição de escolarizar um pouco aquele que está a trabalhar com eles para assinar o nome dele e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 100 para controlar bem as farmas. Não tínhamos quem tinha estudado. Nem esse Penny não tinha estudado, mas eles só ensinaram a escrever o nome dele e contar 1, 2, 3, 4, 5. Até hoje em dia, zimbabueanos, zimbabueanas que entram em Moçambique, você não vai encontrar uma zimbabueana que não tem no mínimo 8ª classe, que não escreve, que não fala inglês, não encontra nada. Era a cultura deles lá, do Zimbábue, é essa cultura dos ingleses. Malawi, Zâmbia. Quando morre esse Penny, então vieram para assaltar abertamente o regulado. Começaram a cortar parcelas do nosso regulado Chifombo e anexar aos outros regulados. E aqueles que eles tinham plantado nas ruínas, puseram como secretário, passaram a ser já líder de secretário para líder tradicional. Mas não é fundador, não é quer dizer, veio agora depois de um crime. Hoje é que é líder tradicional do regulado. Os donos são esses que estão a dizer, me tiraram eu, Mangueto, tiraram eu, Marima, tiraram eu, Nhacarindi. São esses. Muitos outros. Tem lá Cachure, sofreu também da mesma maneira o Chitupa. Aquele Arnaldo, aquele que disse, eu sou Arnaldo, secretário geral dessa reunião. É o português daqueles que não sabem o que quer dizer secretário-geral. Estou a secretariar. Queria dizer isso. Porque ali ninguém estudou. É o português máximo ali, até pelo menos estão a entender um pouco. Estão a fazer um esforço para fazer chegar aquela dor, aquela população ali. E aquela população está a apelar, está a dizer, nós estamos a falar isso para o governo nos ouvir. Por quê? Vocês podem vir e não nos encontrar. Já morremos todos. Ou então já não vão conseguir resolver quando começarmos a nos acatanar. Depois vão dizer onde saiu a guerra.
o mesmo que está a acontecer em Cabo Delgado. Eu demonstrar o que estavam para fazer lá. Eu sou Júlio Tenestembo, sou Mambo. Vou vos mostrar que aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado era para começar na Marávia. E quem está a introduzir isso, eu vou mostrar, provar que até deputado está convosco lá, deputados, defenderam isso. Vou mostrar, agora vou começar. 2007, pegam regulado, anexam regulado Chifombo em Senga, anexaram para regulado Caduco e Chimara. Esses que estavam líder Chewa, mandar etnia em Senga. Não porque eles queriam, não. Foram pressionados. Caduco até disse, mas como que eu sou Chewa, vou mandar regulado em Senga? Como? Diz que não, você assegura, nós estamos a fazer arranjo. Que arranjo estão a fazer? Não sentaram com essa comunidade. Vocês são do governo. Como são vocês do governo? A ditar, ainda para trazer, ficar sob responsabilidade de nós. Nós somos Chewas. Diz que nada, segura lá isso. Nós estamos a arranjar. O que eles estavam a arranjar? 2007 a 2011, quando a minha família me chama da cidade para ir me integrar à família, para resgatar o nosso regulado e o nosso poder. 5 anos, entenda o que estou a explicar, moçambicanos. Em 5 anos, ali havia turbulência. Governador da província não sabia, secretário permanente não sabiam nada, órgãos superiores do Estado na província não sabiam que morreu lá um rei, não sabiam. Só foram tomar conhecimento em 2011, quando eu persegui quem manda o governo levar o regulado, anexar no outro regulado de outra tribo. Eu fui diretamente marcar audiência para o governador. Governador, não estou a entender nada do que está a dizer. Eu, senhor governador, estou a dizer, tem conflito lá há 5 anos, desde 2007. Morreu o rego. Então, governantes é que estão em frente a monitorar isso. Cortaram limites, mudaram nomenclaturas e pegaram o regulado, anexar a outros regulados Chewa. Quem está a ditar as leis tradicionais no nosso regulado grande e ainda o senior, o primeiro regulado, é Chewa. Diz que não estou a entender. Liga para a secretária permanente. Uma secretária permanente que era do Awad. Governador Awad está a ouvir. Aquele assunto que lhe fui colocar, senhor governador, excelência, eu ainda estou aqui a batalhar. Aqueles nhungues ainda estão a fintar. Vou mostrar documentos que estavam a trazer para o senhor governador ali. Tapar, mudar, omitir, tudo tapar até hoje. É isso que está complicado até agora. A secretária permanente, eu vou ler o nome dela aqui, que quando saiu de secretária permanente em Tete, na governação do governador Awad, passou para Niassa. É uma senhora muito simples. Ela, quando se apercebeu, não tinha como agir. Deixou o seu data sofreu para defender as verdades. Até marginalizaram o data, incluindo até marginalizaram o único administrador que confirmou. Esse administrador é nhungue, mas é uma pessoa honesta, um licenciado, um religioso. Este não aceitou essa coisa de pisar, não aceitava. Portanto, não são todos. Mas usando o cargo superior, eles marginalizaram.
tiraram, eu cruzo com o administrador, andar a pé de um lado para outro, ir fazer biscato. Mano, é perigoso, é mau isso. É mau. Eu vou provar. Começo por provar assim. Depois dos 5 anos, 2007 até 2011, não havendo ninguém na família, porque todos eram crianças, outros ainda estavam na Zâmbia de refúgio lá, onde estavam no refúgio, porque sabem que as pessoas quando se refugiaram para a Zâmbia, em 10 anos, outros casaram, outros entraram fazendo negócios, eles vinham no seu tempo também. São famílias inteiras. Ainda não tinham regressado. Todos. Então, chama-me em Tete, onde eu também, quando volto de Maputo, onde estive a viver, instalei-me em Tete. Profissionalmente, eu tinha que trabalhar em Tete. Mas a família, em 2010, pressiona para que eu vá lá, para ouvir o que está a se passar. Eu lá fui. Quando me abordam toda a situação triste, o regulado já estava nas mãos de Chewas. O poder já estava no Undi, o rei Undi. Os governantes saíam, deram ordem aos governantes pequenos lá, chefe do posto, secretário permanente do distrito, Ngoni também, para aqueles eram executores das ordens só. Mudar limites, mudar nomenclaturas e pegar o regulado, anexar no regulado Chewa, as autoridades Chewas, pegar as linhagens, mudar para serem Chewas e ir Katete, Zâmbia, onde está a sede de Undi. Enquanto eles, os tubarões, diretor provincial da cultura, é o senhor Dimba com seu elenco, saía clandestinamente da cidade de Tete via Caçacatiza até Katete, aonde foram enganar o rei Chewa Undi, dizer estes são sua gente, são Chewa, para o senhor ditar o poder sobre estes, fazer de contas que onde é que ditou, quando eles simplesmente foram dizer entrega o fulano o poder, onde simplesmente ditou o poder de Nsengas. A família quando me chama, sento com a família. Eu formo uma comissão de antigos estudantes que começaram a estudar na missão de Nkanha em 1958. E convoco a reunião geral com todos os líderes. Está aqui. Foi no dia 19 de outubro que nós nos reunimos. Está aqui. Este documento aqui, consegue-se ver? Esse documento aqui, de outubro, eu convoquei todos os líderes, eu aluguei um caminhão
para recolher todos os líderes do regulado. Convoquei aqui, convidei este administrador que eles marginalizaram, administrador supino aqui, estava lá. Todos os políticos estavam ali. Aonde essa reunião, ainda fiz essa reunião na sede lá onde os governantes monitoravam grupo restrito dessa família que eles queriam entregar o poder, que não são donos do poder. Para que no meio, na frente de todos, mais de 480 líderes, todos esses que estavam a falar ali, estavam ali presentes. Ouvissem a confissão, confessar sozinho. Desculpa, estou meio gripado. Para aquelas linhagens que esses governantes estavam a entregar o poder, que não é deles, confessar sozinho, no meio de todos nós e no meio do próprio governo, no meio de todos os partidos, os secretários dos partidos. 2011 foi em abril aqui. Confessaram na cara de todos: ninguém é dono do poder chifombo. Todos são recebidos. O governo, os governantes, é que os chamava, é que os levava para a Zâmbia clandestinamente, sem o conhecimento do governo provincial. Era clandestino. Mais de 50 pessoas, 3 linhagens, governantes levavam-os clandestinamente para Zâmbia, sem o conhecimento do governo. Esses velhos, foram amarrados. Esse velho foi amarrado. Esse, quando reivindicaram, esse é que é dono do território, esse é que é Chihuahua, esse. Quando lá foram todos esses da comissão, conhece? O senhor Arlindo, assessor político de Awadi, chamou este aqui. Senhor Arlindo, vamos mostrar o que ele é. Morreu esse velho. Comissão de petições. A brigada que foi mandatada pela a primeira secretária de Estado na província de Tete, mandou o seu assessor jurídico, o senhor Celso, e ali, eu estou a falar pelo nome, porque eles têm nomes ali, estão em função pública, que vieram para ouvir de perto. O relatório dele está aqui. Manipularam tudo. Encontraram esse aqui. Os dois. E estou a dizer que agora esses dois já não estão entre nós. E deixaram essa responsabilidade comigo. Estou agora eu. Por isso aquela população, esse vídeo que está a girar ali. Eu estou no Maputo agora há 7 meses. Por isso aqueles líderes estão aí a dizer: estamos a precisar de Júlio. Traga-nos Júlio. Será que mataram lá no Maputo? Traga-nos Júlio para assumir o seu poder. Está desorganizado aquilo. Está uma pilhagem aquilo. Volto a explicar minha comunidade, meus filhos, no regulado. Porque eu, como rego, todos são meus filhos. Estou vivo
não fui perseguido, já entrei na Assembleia da República, é demonstrar aqui que recebi o terceiro despacho, agora da Assembleia nova do presidente Chapo. Assembleia da mamã Margarida Ntalapa. Estou bem, minha comunidade. Brevemente estarei convosco lá. Nós colocamos Benueiro da família aliada. Não há problema, não. Não é erro, não. A lei admite isso tradicional. Se vocês forem a ler todas as outras tribos, quando não existe uma pessoa que pode assegurar, pede-se emprestado, pode ser o genro, pode ser o genro, sim senhor, que casa na família, pode ser o da mesma clã. Se o poder pertence aos Matsolo, por exemplo, no Maputo, se naquela linhagem Matsolo não há sucessor, Matsolo pode pedir uns outros Matsolo, que é outra linhagem, pedir que lhes dê um filho para assegurar o poder dele, Matsolo. Não há problema. Só há problema quando ele estraga, ele tira. Por isso, nós colocamos Benueiro. Aqui está a prova. Se for a encontrar perto, está aqui. Com toda explicação, eu vou mostrar ata de presença. Os anciãos da linhagem são todos esses. Mas a linhagem do Benueiro só chamamos os tais anciãos. Esse que está aqui a vermelho. 1, 2, 3. E este aqui, esse 4. 4 só da linhagem do Benueiro. Tudo isso é Tiwala, dono. Para nós pedirmos emprestado o filho dele, Benueiro. E isso contém nesse livro todo. É primeira brochura aqui, primeira exposição de esclarecimento, onde nós colocamos sobre terras que eram vendidos, bois que eram arrancados durante a confusão anterior. Significa, eu, em frente da linhagem, em frente de toda a comunidade, resgatamos o nosso território que eles tinham anexado às autoridades Chewa, resgatamos. Resgatamos o nosso poder que tinham entregue nas mãos do rei Undi. Resgatamos. Nós somos um Senga, não somos Chewa. Nunca tivemos ditames de Undi. Não. Para o vosso conhecimento, Undi, quando chega a sair do Malawi, quando Undi chega, para o vosso conhecimento, Undi, eu pelo menos leio um pouco, Undi vem em Tete, era colonial, em 1700, ele sair do Malawi, quando se dissocia com Chizozi, onde que é a chefatura de raiz dos Chewas, é no Malawi. O primeiro líder rei Chewa é Chinhole, nos montes Capirintiwa, da linhagem Anhangu. Quando morre Chinhole, sobe Chizozi. Quando Chizozi sobe, então houve disputa, ficou Chizozi. Então, Undi que estava a liderar o tribunal,
Então, o Chizozi disse vai governar Chewas de Moçambique, que deixamos atrás em Moçambique. Então veio se implantar no Chipeta, ano 1700. Mas no Chipeta não se estava a dar muito bem. Ele foi recuar foi fixar-se no Mano, no meio dos Chewas, não de Sengas. Atravessa onde? Atravessa o nosso riacho para Catete, lá onde está. Ele ia para Macesse, que é Chipata, em 1889. Quando chega naquela zona de Chipata, encontrou esse grupo de Mpeze Ningoni. Ele recua, veio se sentar no Catete, onde veio para governar sua gente, Chewa. Mas no Macanga havia prazeiro Gonçalo Pereira, o Dombo Dombo, para se aliar, onde deu filha dele para ser casada com aquele prazeiro Dombo Dombo lá do Gonçalo Pereira, lá no Macanga. Era um prazeiro grande. Nós em Senga tínhamos afinidade com Monomotapa. Por isso, a denominação Mambo não vem de Chewa. Chewas dizem fumo. Nós dissemos o regulo, nós chamamos de Mambo. Esta expressão é oriunda de Shona, do Império Mwenemutapa. E a minha linhagem, que era a linhagem a Nhakurunga, a Luz, a Chuala, liderando a tribo Senga, Mutapa, quando se fixa no Chikoa, é aonde mostrei a resistência de Mutapa e Chifombo no Chikoa. Descendentes de Mutapa, essa linhagem de Mutapa cruzou com a linhagem da minha linhagem. Por isso tem nome lá, Nhanyiwe Shona. Tem nome de Mapunzi, é Shona. E Mapunzi, vocês que leram a história de Mwenemutapa, onde ouviram que havia o rei Mapunzi Guto e havia rei Mutopa. É meu nome Mutopa, que me foi dado logo quando nasci. Quando nasci, só Mutopa. Quando eu comecei a estudar, o professor meu lá no tempo colonial me deu o nome, disse, vocês sabem, eu dava nomes de português. Então você vai se chamar Júlio. Mas o meu nome é Mutopa. Temos nomes, a Safuri, a Chikungu. Esses são nomes Shona. De maneira que Mambo é nome, é nomenclatura Shona. Não é Chewa, não é Nhungwe, não é Pimbi, não é Shona. Todo o sul do Zambezi chamam de Mambo. Quando nós resgatamos o nosso regulado, colocamos o Benhueiro para o governo vir reconhecer o Benhueiro, foi guerra. Então vou mostrar a primeira mentira. Então nós produzimos o relatório, criticando que o governo está a fazer esses estragos, etc, etc. Primeiro relatório. Nós submetemos lá no distrito. Mas não sabíamos que era mesmo os distritos que tinha esse plano. Não tínhamos ainda conhecimento profundo. Só a população só via que é governo que está a monitorar tudo isso aí. É fora das leis tradicionais.
Mas por inerência, nós não poderíamos escrever nossas denúncias e submeter diretamente na província. Nós submetemos no distrito. Esse dossiê primeiro, esse. Depois de empossar. Escrevemos, está aqui, depois de empossar Benuero. Quando eles viram que nós descobrimos, que nós relatamos aqui todas as violações, eles fizeram questão de tapar, sem o nosso conhecimento. O que fizeram? Foram fazer de contas que eles, saindo para violar-se escreveram esse relatório. Está aqui o relatório. E vou mostrar quem escreveu esse relatório. Está aqui. Esse é o primeiro relatório deles. Este. Neste relatório, estou à procura de meus óculos. Neste relatório, escutar bem, não é o governo que escreveu esse relatório. É o partido. É partido que escreveu esse relatório. Pode-se ver aqui. A comissão era composta pelo camarada. Eu vou levantar. Portanto, primeiro relatório deles não é o governo, é o partido. Neste relatório está aqui. A comissão era composta pelo camarada primeiro secretário do Comitê Distrital do Partido Frelimo. Ia fazer o quê, o primeiro secretário? Vai resolver esse problema tradicional? Primeiro secretário do partido. E onde vai o primeiro secretário? Ele é que é o cabeça da comissão. Não há nada ao contrário. A lei, eu sou partido. Está aqui. A nível do posto administrativo, esteve representado pelos camarada primeiro secretário do Comitê de Zona. Primeiro secretário do Comitê de Zona, ou seja, primeiro secretário do distrito. É partido isso aí. Nosso assunto não tem nada a ver com política. Nosso assunto não é político. Estão aqui. Ainda mais. Estava ali membro da Assembleia Provincial, residente em Maleuera. Assembleia Nacional. Tinha um mandato a Assembleia Nacional. Porque a Assembleia Nacional, um membro, um deputado, tem que ir com mandato de trabalho. Pela experiência que nós tivemos na comissão de petições, eles primeiro mandaram o documento, vamos mostrar. Então, nós estamos a dizer que a comissão política do partido, dirigida pelo primeiro secretário do Partido Frelimo, que era composto pelo próprio primeiro secretário distrital do Partido Frelimo, não, primeiro secretário a dirigir a comissão, primeiro secretário do Comitê de Zona, membro da Assembleia Provincial. Agora, esse membro da Assembleia Provincial foi submandato da província. Ainda vamos ouvir bem. Lá na zona ainda, vai se juntar 6, meus senhores, 6 primeiros secretários dos círculos. Cujo esses primeiros secretários dos círculos, cujo esse primeiro secretário do Comitê da Zona estava na reunião, nessa reunião,
nessa primeira reunião que nós dirigimos, onde estava o administrador, nessa reunião aqui, esses são dali dentro do regulado, 6 secretários dos comitês de círculo, ainda por cima mais 6 secretários para a organização, secretários de organização dos comitês do círculo, tudo isso partido. O que está a acontecer? Então, o partido é que escreve o relatório para entregar ao governo, porque aqui está escrito ao governo provincial de Tete. Portanto, o partido escreve relatório, presta conta ao governo. Contrário. Portanto, isso, se formos a ver ainda, na linha H, no parágrafo H, aqui está escrito, entender bem, eles, manipulação deles, os 5 líderes anteriores do regulado de Chifombo, é que nomeadamente Manchichi, escutar bem, como se é primeiro, Manchichi, Dongolossi, Mukangapa é terceiro aqui, e Fifitini é quarto, depois Penny é quinto, entende bem, no mesmo relatório, vamos virar a página, no mesmo relatório, no parágrafo seguinte, Mukangapa já é primeiro líder. Na primeira página, Mukangapa é terceiro líder. É o mesmo relatório. É terceiro líder. Mas na página seguinte, Mukangapa é primeiro líder. Fifitini é segundo líder. Mas na primeira página, o Fifitini é o quarto líder. Escutem bem. Manipulação, jogar, baralhar, entregar esse relatório para os órgãos superiores. O Penny, que na primeira página, o Penny é o quinto líder, o Penny é o quinto. Na segunda página, o Penny é o terceiro líder. Então, entregue esse relatório lá nos órgãos superiores, eles assinam, reconheceram, né? Quer dizer, aqui, se assinaram, não entendi, mas pronto, aqui os órgãos superiores, para qualquer pessoa que esteja a escutar, vai indicar quem é o primeiro líder. Se o primeiro na primeira página, não consta na segunda, não consta na terceira página, nem na quarta, não existe. O primeiro, na segunda página, aquele que era terceiro, é que é primeiro. Aquele que era quarto, é que é segundo. É relatório dos mafiosos. Aqui. Manipularam, tem muita salada aqui. Para dizer que a comissão já resolveu sobre conflito da liderança tradicional. A pergunta minha é, resolveu então eles que colocaram o líder? Qual é o líder que eles colocaram? Não citaram nada aqui. Resolveram o quê? Não citaram nada aqui. Esses órgãos superiores lá em cima, aos órgãos superiores do governo provincial, quando receberam esse documento, eles se assinaram, sim, ouvimos. Eles assinaram de que quem é o primeiro líder, quem é o segundo líder, quem é o quarto líder aqui.
Não se entende nada. Esse documento entregaram, depois esconderam. Nós não sabíamos nada. Nós insistimos, ao ver que só estamos, só ele dizia, ainda não está o despacho. Despacho para vir só reconhecer. Não está o despacho. Nós insistimos até a província. Aliás, veio reconhecer aquele. Meteram logo esse que nós colocamos, que é nosso aliado, que é Benwell. Em 2013, meteram logo no comércio de Nhula. Ele e Cachombo. 2013, 2014, 2015, 14, a população começou a chamar, porque já estava a tirar bois, cabritos, 20 mil, 8 mil cabritos, cada cidadão. Dormir com mulheres de dono. Dormir. Ele, Benwell, dentro de casa, Benwell, dentro de casa, diz que é mambo. Dentro, dormir com a mulher, obrigatoriamente. O marido, na porta ali, na porta, toda noite dizer não saia daqui. E o marido a ouvir kit, a mulher a ser comida lá dentro. Porque ele é líder. Moçambicano, estão a ouvir que estou a falar? Não estou a falar É isso que está a acontecer na governação de Tete, dos Nhungues. Inclusive, os seus chiwanga, tem mulher que partiu o braço, forçar para comer essa mulher. Guarda-fronteira, 3 guarda-fronteira em cima da mesma mulher, comer. É o que está a acontecer lá. Vender as terras, 300 machambas a arrendar, cada machamba arrendar por 25 ou 30 mil meticais, vezes 300, onde vai esse dinheiro? Estão juntos lá com o chefes de governação, chefe da localidade. Chefe da localidade vai ali fazer reunião com aquela gente que estão a arrendar as terras. Primeiro deve tirar X antes de basta cair a chuva. Tirar X este ano, já em dezembro. Fazer reunião lá com a população, aqueles que estão a arrendar as terras. Esse dinheiro vai para onde? Se eu perguntar 300 machambas vezes 30 mil, ou pelo menos vezes 20 mil, quanto é que dá? 3 vezes 2 dá 600 mil, qualquer coisa disso. Onde vai esse dinheiro? Vai no bolso, dividem-se. Tira bois de várias maneiras. Chiwangas, no máximo um regulado deve ter, no máximo dos máximos, 4. O Benwell mandou fumar anciãos, a família real, e colocou quantos chiwanga? 20 chiwanga. Cada chiwanga deve trazer no fim do mês 6 mil, no mínimo 3 mil, mensalmente. Esse dinheiro onde vai? Não pode haver um problema que é resolvido que não se paga boi, que não se paga 8 no mínimo cabritos. Todos esses bois são vendidos, dividem dinheiro. Quem reclamar é tirar o uniforme. É isso que os líderes estão ali a reclamar. Então, a família real tirou esse Benwell no exercício do poder em 2015. Tirou a família. Submetemos tudo, está aqui. É isso aqui. As reclamações da comunidade são esses. O baixo assinado está tudo. Eu mostrei no vídeo anterior. Benwell não é líder. Benwell é um cipaio. Aquele que recruta
dinheiro e divide com governantes. Deixamos isso. Quando subimos na província, lá na província, inventaram, vamos fazer uma comissão multissetorial. Senhor ministro da administração estatal, senhora secretária do Estado mandou um documento, está escrito relatório multissetorial de 19 membros, dizer que foi lá fazer a auscultação. Não houve nenhuma deslocação de nenhum membro. Esses são fakes. Esses, o que escreveram, repara então. Eu mostrei como baralharam os líderes. Aqui já, o Fifitini é primeiro mambo. É primeiro líder. Mas no relatório dos membros do partido, Fifitini é segundo mambo. Atrás, Fifitini é quarto mambo. No relatório da comissão multissetorial de 19 pessoas, inclusive aqui vem o nome da secretária permanente, que era a secretária do Awad. Vem aqui. Está aqui. Fifitini é primeiro líder. E ainda está escrito, Fifitini é filho da linhagem Nyanseula. Não é da linhagem Nyanseula. Senhores moçambicanos, tem um vídeo na campa do Fifitini, aonde ver, é da linhagem Nyanseula. Eu que estou a falar aqui, escreveram que Júlio é da linhagem, aqui em cima, eu sou da linhagem, minha linhagem, Chiwala. Mas na mesma página, está escrito aqui, Júlio é da linhagem Mbenga. Agora, o governador assinou, sim, é verdade isso, sim, que executar o quê? Eu sou da linhagem o quê? Chiwala ou Mbenga? Fifitini é primeiro, segundo, quarto, o quê? Esse malabarismo, só para mostrar como que eles manipulam. Agora vou para o relatório mostrar para o relatório da brigada. Esse relatório é do Ministério da Administração Estatal. Está aqui, Ministério da Administração Estatal. A secretária, a ministra da Administração Estatal mandou 2 homens, vieram ter comigo lá e com esses velhos lá. Reparem o que lá nós dissemos, eu não posso dizer que é regulado Nyanseula. Não é possível. Eu que estou a falar aqui. Não disse isso. Mas eles quando voltaram, ministro da Administração Estatal, ver como os seus homens são aliciados lá onde vão, porque ali há dinheiro mesmo. Aqui escreveram aqui. Encontro com líder comunitário, exercício no regulado de Nyanseula. Moçambicanos, vocês vasculhem mapas de Moçambique, perguntem aos governos ali. Eu mostrei aqui no esse é boletim oficial portuguesa, não era da Frelimo, não. Está aqui. Boletim esse, que agora chama de Boletim da República. Aqui não está escrito regulado Nyanseula aqui. É chofombo, está aqui chofombo. Eu mostrei os mapas de Moçambique, mapa, que está no gabinete de cada um de vocês. Senhor presidente, tem mapa de Moçambique. Não há de encontrar regulado Nyanseula. Nyanseula é linhagem do 3º grau. Até hoje em dia, O dono do regulado, o dono da linhagem,
do círculo, da sede do poder. É esse líder que falou nessa live anterior, que disse, isso é meu, falou em Nsenga. E para perceber os moçambicanos, quando eu digo nós somos Nsengas, não Chewa, aqueles líderes quando falam, hão de perceber que aquilo não é Chewa, é Nsenga. E eu disse, vão encontrar no mapa de Moçambique, de divisão administrativa, vão encontrar tribo Nsenga, Nsenga, tribo Chewa, é Chewa, né? Não me canso, isso para mostrar. Não podem, independência não veio para apagar os outros, não. Por isso pergunto, quem provoca guerras em Moçambique? Quem provoca guerras? São esses senhores oportunistas, não é? Eu mostrei, tem um mapa aí, esse é mapa, nós somos de Nsenga, 65% no distrito da Marávia, 98% distrito de Zumbo, Nsenga, em Moçambique. E vão encontrar Chifombo. E eu disse, podem ver mapa de coisa. Daqui. Tá, não está escrito Nhanseula aqui, desculpa. Aqui não está escrito Nhanseula. Está escrito Nhakayembe. Chofombo. Antes de vir todos esses senhores que estão ali a fazer isso. Portanto, manipulação é feita lá com o grupo Nhungwe e grupo Ngoni. Nós não vamos aceitar. Por isso, quando viemos, a Assembleia da República está aqui. Veio a Assembleia, mandou primeiro documento dizer que estamos a vir oficialmente. Eu mostrei na outra live. Nós sentamos com a Assembleia da República no dia 22, está aqui dia 22, onde encontrar Mambo Chifombo, eu aqui, está aqui. E minha comunidade aqui. Ouvidos esses, até agora está lá a gravação. A Assembleia da República reportou a verdade, não trocou. Está aqui a assinatura da Mamã Esperança Bias. Não trocaram, não manipularam nada. É a única comissão. Inclusive, essa comissão levou esses documentos falsos todos, que são escritos lá e depois escondidos. Quando a Assembleia chegou lá, foi quando já eles entregaram-nos esses documentos de 2012, falsos, escondiam. E diziam, vão lá decidir, ainda tem que sentar, tem que se entender, vão entender-se o quê? Se o nosso entendimento, eu estou a mostrar, foi aqui. Uma única vez, nunca houve confusão mais conosco. Eles é que nos está aqui. Primeiríssima reunião. Assembleia da República ouviu e a Assembleia monitorou. Está aqui escrito. O resto, aqui disse, seguir artigo 9 de 35/12, decreto 35/12 de 5 de outubro. Essa lei, esse artigo, é artigo que diz as decisões sobre a indicação de líder tradicional, isso é da família, não é do governo. E nós já fizemos isso. Aqueles líderes estão a dizer ali, já empossamos, já legitimamos. Só falta é reconhecer. E aqui a Assembleia escreveu, constatação das audições realizadas, a Comissão de Petições, Queixas e Reclamações constatou que o peticionário pretende o reconhecimento, é só reconhecimento, só, por parte do governo, alegadamente porque as cerimônias tradicionais de legitimação como filho da família real já ocorreram na comunidade. Não se faz duas vezes cerimônias.
Não há. Essas cerimônias já ocorreram e eu estou a mostrar aqui. Estou a mostrar aqui. De empossamento a 17 de agosto, está aqui. 2015. Empossamento é feito com a família só. E essa família está aqui. A nomenclatura, a nomes, lista de nome da família. Para empossar, é família só. Governo recebeu, confirmação está aqui, governo distrital. Recebeu isso aqui no gabinete. Agora querem mais o quê? Legitimação está aqui. Penso que vou encontrar aqui a ordem de população que estava lá. Está aqui. Lista nominal de presenças na reunião de 17 de outubro. Aqui, de legitimação. Está aqui a ordem de líderes e anciãos, não é criança. Está aqui, lista isso, toda essa lista. Eu não sei se estás estão a apanhar aí. Essa é lista, isso. Lista de só líderes e anciãos. Não é criança, não. Está aqui. Eu estou a folhear. Está aqui. Estou a folhear. Está aqui. Só líderes. Estou a folhear, senhores. Está aqui. Isso chama-se legitimação. Quando se alcança isso, portanto, o governo ainda é chamado nesse programa, nessa cerimônia de legitimação. Cerimônia de legitimação. Mata bois, fazem muito pombe, ficam a dançar. Foram 2 noites aqui, 2 dias. Isso chama-se legitimação. Não há outra cerimônia. Somente é para reconhecer. Portanto, Mamã Esperança Bia mandou o despacho no dia 29 de março. Primeiro despacho. Mas aquela assembleia voltou a insistir. Ainda a assembleia da Mamã Esperança Bia mandou o segundo documento em novembro. Está aqui em novembro. É galinha. Em novembro. Nessa insistiu, também estamos a terminar, em novembro. Insistiu dizer, senhor administrador do distrito da Marávia, senhor secretário do Estado na província de Tete, notifiquem a mim, levar para conclusão do nosso assunto. É aquilo que estão a dizer aqueles líderes. Não estão só dizem amanhã. Esse é o segundo despacho da Assembleia. E ainda mais, são 2 despachos só no mandato da Mamã Esperança Bias. Nós não estamos a roubar território de alguém, não. Quem provoca conflitos na província, no país. Então vou mostrar aqui. Está aqui, mediante, é a nova secretária do Estado que está agora em Tete, essa nova. Com esses 2 despachos da Assembleia, ela, monitorada, chamou o administrador Mendes. Mendes, esses despachos da Assembleia, ninguém mais soube por cima da Assembleia. É só reconhecer o que aquela cerimônia não se reconhece aqui no gabinete. E eu poderia assinar aqui no gabinete. Mas cerimônia de reconhecimento efetua-se lá na comunidade. Como fizeram na Angônia, quando me convidaram nessa cerimônia para empossar esse rei Zintambira. Então vão fazer lá de novo. Documentos são 2 documentos da Assembleia da República. Está aqui, dote 15 dias. É isso, né?
Dou-te 15 dias, sim senhor, está aqui. Isso é de 2000, é do ano passado. Dia 2 de 4 de 2025. Dia 2 de abril de 2025. Aqui, o administrador Mendes da Marávia foi dado 15 dias. Está aqui, 15 dias. Está aqui, 15 dias. Em 15 dias você deve reconhecer esse senhor. Terminar o assunto. O que nos falta só é reconhecer só. Quando voltou, o Mendes lá, administrador, ligou para mim. A dizer, não, vamos esperar, chama da unidade de passar. Passou. Agora temos reunião com todos os administradores, com o presidente em Inhambane. Quando voltar, logo convoco a reunião de cerimônia. Voltou, não, agora vamos no Malawi. O presidente vai no Malawi. Quando voltar, logo. Eu tenho gravações aqui. Então, de abril até já setembro, foi quando eu resolvi vir aqui no Maputo. Quando eu chego aqui no Maputo, recebi de novo o terceiro despacho da mamã Margarida Ntalapa. Está aqui. É terceiro despacho da Assembleia. Ainda não voltei lá para a povoação. Está aqui. Mas esse despacho já está em Tete. Eu estou falando ainda de Maputo. Só aqui 3 despachos da Assembleia não são respeitados. É por isso eu pergunto: quem respeita as leis em Moçambique? Quem respeita as leis? Quem respeita a unidade nacional? Oportunistas no partido Frelimo estão a destruir Frelimo. São oportunistas no partido Frelimo que estão a destruir Frelimo. Eu queria mostrar, em muito resumo, fatos reais. Porque, aliás, vou mostrar mais uma vez, a última vez, que introduziram um rei estrangeiro. Eu já tinha dito, introduziram um estrangeiro para ser nosso rei, Kaluani. 3 anos. Ficou a governar em Tete. Deram o salão da Assembleia. Eu lutei para desfazer esse rei estrangeiro. Ocupar salão da Assembleia Distrital. Esse senhor aqui. É estrangeiro esse. É estrangeiro esse. Esse estrangeiro fui eu sofrer viajar de moto, sair da cidade de Tete, 300 quilômetros até fronteira com Zâmbia, até entrar em Katete, 400 quilômetros. Katete, Sinda, Petauke, Nhimba, para procurar investigar quem é esse estrangeiro Kaluani. Recolhi toda a informação lá. É um burlador. Eu vim sentar com o governador. Não sabia nada. O que eles tinham feito? Quando eu resgatei o regulado e o poder, então eles ficaram fragilizados no plano deles de poder anexar nos Insengas a Chewa, para Chewa angunizar. Então, eles trouxeram uma pessoa para ser nosso rei. Portanto, nenhum líder vai ficar em cima do rei. Mas trouxeram um estrangeiro. Um burlador, que é ladrão lá na Zâmbia. Lá. Quando eu fui ter com o governador, fui ter com o primeiro secretário provincial. Vocês só se estão a promover com pessoas falsas. Eu fui ter, se forem para me caçar, caçem. Com o Bemani. Tem esses documentos, senhor Bemani. Ouviram? Tem esses documentos.
Toda essa situação tem, mas nunca fizeram nada para isso. Aliás, esse senhor aqui, naquela comissão multissetorial, que eu disse, não apareceu nada. Comissão que apareceu lá na comunidade é só a comissão da Secretária do Estado, só. E a comissão da Assembleia Nacional, só. O resto desses relatórios todos falsos, só elabora nos gabinetes sentados. 19 pessoas não deslocaram para lá. A secretária permanente nem sabia que constava o nome dela. Não poderia sair a secretária permanente para ir lá ouvir lá, deixar gabinete. Secretária permanente, o data, não é possível. Não pode sair. 19 pessoas. Para credibilizar e dizer que o governador, sim, 19 pessoas é verdade. Quando tudo foram elaborar, tudo manipularam, não há nada coisa verdade. É por essa razão que nós dissemos, por outro, nós dissemos, vamos pedir a indemnização. É desde 2000, oficialmente 2011, que nós estamos a correr de um lado para outro. Gastamos muito dinheiro. Eu estou a dizer, estou no Maputo 7 meses, desde setembro. Eu estou aqui no Maputo. Comer é tudo meu bolso. E apoio daquela comunidade lá, aqueles líderes ali. E eles continuam, porque por norma, aquele benioeiro, a partir de quando a comunidade, líderes, foram lá 35 líderes no caminhão até entregar líder empossado ao governo distrital. O que poderia fazer o governo distrital? Se tiver alguma dúvida, então primeiro mandar parar aquele. Mas nada, não mandaram parar. Mandaram ainda continuar eles a perseguir aqueles líderes, todas as pessoas que rejeitam disso, que denunciam tudo. Então, quem que está a provocar conflito em Moçambique? Se aquelas pessoas se matarem, nós já perdemos jovens, eu disse, por causa de Guleuancuru. Se a família real pegasse katana contra aquela pessoa, se esse benueiro lá pelo regulado cercarem, matarem, é quando vão correr tribunal, prisão, matou pessoa. Por isso eu estou a dizer, só procuram provocar conflito para dizer, esse é bandido, esse não é. Quem provoca conflito em Moçambique. E por quê? Por causa das riquezas e por causa de dominar. Querem criar reinos em Moçambique. Por favor, senhor presidente da República, tenha muita atenção em saber como surgiu a unidade nacional em Moçambique. A unidade daqueles 3 movimentos foi baseado na experiência dos nossos antepassados. Porque cada um lutava por si mesmo. Gungunhana sozinho, Monomutapa sozinho, Mataca sozinho, Farahai sozinho, Macombe sozinho, meu bisavô sozinho, praticamente. Então nunca não tinha união. Fora de ter armas fracas. Mas onde existe a união, sempre existe. Agora, onde não há união, por isso os portugueses pegavam aquele grupo, batia contra esse. Hoje em dia, a governação de hoje, já deixaram disso tudo. Estão a voltar para o reino. Aquilo que disse aquele senhor que estava na cadeia, não sei, chama-se do Rosário, essa história de dívidas ocultas, aquele senhor disse, estão a dizer que estão a dividir esse país. Eu fui o primeiro a dizer isso. Devem ter atenção, existem grupos étnicos que querem formar reinos, estão a usar o poder, estão a usar momentos fracos de dificuldade, de campanhas, tal, para depois eles promoverem, trazerem presidente ali. Por isso, naquele documento desse Caruane, esse falso rei, puseram aqui que é de conhecimento de Armando Emílio Guebuza, que ele é rei de Nsenga. Estou aqui.
Mas Armando Emílio Guebuza não conhece. E esse documento não é oficial. Onde tem assinatura, aqui tem assinatura. Não tem carimbo. Onde tem carimbo, não tem assinatura. Quando eu meti esse documento na migração em Tete, logo disseram, isso é documento falso. Portanto, eu agradeço aos moçambicanos. Queria, no mínimo, mostrar como que manipulam lá em Tete. E quem manipula? É Nhungwe e Ngoni. Fechar os olhos aos órgãos superiores. Portanto, eu estou de volta para Tete. Tenho esses documentos de despacho da Assembleia. Não é que a Assembleia despachou dizer deve ser esse, não. O governo não escolhe líder, não. A comunidade decidiu, é aquilo. Muito obrigado, até a próxima live. Peço ainda desculpa com nossas pequenas interrupções. Nós estamos a aprender a lançar isto. Não temos dinheiro para pagar aqui, para poder fazer esses trabalhos. Eu estou a tentar adaptar. Muito obrigado, até a próxima quinta live, porque esta é a quarta live. Muito obrigado.